agora o item 4 da nossa pauta, o parecer na indicação número 01422, o autor da indicação é a doutora Fernanda Prati, matéria projeto de lei 733/2022, altera o decreto-lei 2848 de 7 de dezembro de 1940 e o decreto-lei 3689 de 3 de outubro de 41, para garantir maior amparo jurídico aos integrantes dos órgãos de segurança pública. Palavra-chave: profissionais integrantes dos órgãos de segurança pública, legítima defesa, excesso exculpante. O relator é o Dr. Carlos Eduardo Machado, nosso primeiro vice-presidente, Comissão de Criminologia, e em nome da Comissão de Criminologia e de Direito Penal, passo a palavra ao autor, ao relator, perdão. Boa noite, senhor presidente, demais colegas componentes da mesa, colegas aqui do plenário, colegas do plenário virtual. Antes de iniciar, presidente, vou só fazer uma observação um pouco a destempo, mas só sugerir que aquela questão também da prisão por dívida seja encaminhada para a Comissão de Direito Constitucional, porque a matéria é constitucional como cláusula pétrea, e eu não ouvi que é só para a Comissão de Direito Civil e a de Criminologia, e é fundamental porque a matéria é objeto de norma constitucional, do artigo 5º, cláusula pétrea, se não me engano, inciso 57 e 67, e súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que proíbe, no caso do depositário infiel, a prisão, embora a Constituição já há uma longa fundamentação em relação a isso. Matéria muito interessante mesmo. Espero que aqui o IAB não vá ampliar aquilo que vem sendo restringido, né? O Pacto de São José restringiu a questão da prisão do depositário infiel, como lembra ali o... Obrigado. O adendo que eu pretendo fazer é que essa matéria foi objeto de longa discussão no Supremo Tribunal Federal, extensa discussão. E, à época, se invocou o Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José da Costa Rica ele foi hierarquicamente colocado como norma supralegal. E as normas ordinárias, no caso do direito civil, naturalmente, pelo princípio da hierarquia, sucumbia perante a norma supralegal. Então, ao meu sentir, se é para se discutir essa matéria, teria que ser no plano constitucional e não no plano do direito civil. E no plano do direito civil, a matéria já está pacificada. A norma do direito civil, por ser ordinária, ela sucumbiu diante da concepção do Supremo, que emprestou ao Pacto de São José da Costa Rica o patamar de norma supralegal. É só esse adendo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela colocação. Doutor Carlos Eduardo. Vamos lá, vamos aqui ao parecer. Vamos ao parecer, né? Voltar aqui para o nosso ponto. Bom, isso aqui, o projeto 733, é uma nova tentativa, vou fazer introdução, uma nova tentativa do governo federal, através de um projeto encaminhado pelo ministro da Justiça, com aquela ideia que vinha na campanha presidencial do license to kill, né? Licença para matar aos integrantes das forças públicas que atuam na repressão e na persecução penal. E é muito fácil, né, nós examinarmos isso aqui, porque, e no Congresso Nacional também, acredito eu, porque houve a primeira tentativa no pacote anticrime, na época do ex-ministro Sérgio Moro, e agora o novo ministro da Justiça praticamente repete, em muitos pontos, aquela mesma proposta que foi já rejeitada pelo Congresso Nacional e que também foi anteriormente objeto de estudo aqui no IAB, quando examinamos o chamado projeto anticrime, e também grande parte dessas matérias aqui já foram aprovadas pelo plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Há interessantes pontos aqui, eu fico na introdução, até que tratam mais do que os pontos específicos do projeto, mas a sua filosofia, né, já insere e facilita a visão sobre cada uma das propostas de alteração. O próprio presidente da República já dizia: nós vamos brigar pela excludente de licitude.
o policial em ação responde, mas não tem punição. Se alguém disser que quero dar carta branca para policial matar, eu respondo, quero sim. Então, nós estamos aqui diante de um projeto que busca uma permissão para ações letais dos agentes de segurança pública, indo na contramão do que temos necessidade. Nós temos uma polícia extremamente letal, são quase 6.000 homicídios praticados pelas forças policiais no Brasil por ano. No ranking mundial, nós estamos na vergonhosa, não me engano, 8ª ou 10ª posição da polícia mais letal do mundo. São 276 homicídios para cada 10 milhões de habitantes, quer dizer, uma posição vergonhosa no ranking que nós gostaríamos de estar lá atrás. A partir de 150 nós somos, estamos entre os 10 primeiros, e vem esse projeto que é exatamente aqui, continuando aqui na fala dele, diz, dar para o policial, dar para o agente de segurança pública o excludente de ilicitude. Ele entra, resolve o problema. Se matar 15, 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, não processado. Então, essa é a filosofia que está aqui por trás desse projeto. Acho que essa introdução é importante, já diz tudo, para nós, então, analisarmos aqui quais são os dispositivos. E farei de forma resumida. O objetivo do projeto, exatamente, os favorecidos são, esta lei altera o Decreto-Lei 2.848, 40, o Código Penal e o Código de Processo Penal, para garantir maior amparo jurídico aos integrantes dos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal, na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, na persecução penal e aos militares das Forças Armadas empregados nas ações subsidiárias e de garantia da lei e da ordem. Então, já o objetivo do projeto aqui está claro. O sentido que ela vem procurando ampliar as causas de excludentes, tornando-as até mais vagas. A primeira tentativa está aqui quanto à causa de excludente de ilicitude, cria duas circunstâncias exculpantes. A primeira, que ele coloca aqui, que é como considera o exercício regular de direito a defesa da inviolabilidade do domicílio, que também é um ponto importante, porque é óbvio que o domicílio é inviolável e é um bem que está protegido pela legítima defesa, desde que seja exercida dentro dos meios necessários e com moderação. Não é porque um cidadão entrou na casa de uma pessoa lá para pegar uma fruta, ou seja lá o que for, roubar, furtar alguma coisa da pedra, que a pessoa pode rebater aquilo com tiros imediatamente. É preciso que seja avaliado na legítima defesa a questão da proporcionalidade do meio empregado. E aqui o que ele tenta criar quase é uma presunção de que qualquer reação, por mais excessiva que seja e desnecessária, ela estará totalmente coberta, uma vez que o domicílio foi invadido. Isso temos também aqui adiante destacado, está nas palavras do próprio presidente da República. E o que visa, especialmente uma invasão de um apartamento, é até mais fácil de você entender isso. Mas nas propriedades rurais, onde muitas vezes são amplas e não tem cercas, e comumente as pessoas passam pelas propriedades alheias sem problema nisso, não dá direito ao proprietário de sair rechaçando aquilo com balas e tudo mais. E o objetivo aqui é claramente e declarado, não é, de extinção de ataque ao MST, aos movimentos sociais, não é, que cuidam dessa questão de reforma agrária e, às vezes, entram em propriedades improdutivas, às vezes produtivas, porque essa situação que nós já vemos com ânimo bem exacerbado no campo. E o projeto visa ainda tornar esse ânimo mais exacerbado ainda, dando mais autoridade para que se cumpra esses extermínios, essas chacinas, não é? Aqui outra situação que ele coloca, então esse é o primeiro ponto. Outra coloca circunstância exculpante. Não é punível o excesso cometido nas hipóteses dos incisos 1 e 2, estado de necessidade e legítima defesa, se resulta de excusável medo, surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Aqui também tenta criar uma garantia absoluta para situações que podem realmente vir a proteger o agente do fato, mas que deve ser analisado caso a caso. Não pode haver uma presunção
de que estará exculpado inteiramente em razão do alegado medo ou da situação tensa. Isso é exatamente para colocar que o policial, nas suas situações funcionais de tensão, que são realmente, às vezes, muito piores, ou não, terá a licença para matar à vontade, que efetivamente tem que ser buscada a mão inversa, do controle da atividade policial. Nós temos um país onde o que é necessário é que a gente melhore a nossa legislação no sentido de maior controle, de maior educação, de maior disciplina do agente policial quando no exercício da função nessas situações de tensão, e não passar a dar uma liberdade ampla, como é o objetivo aqui do projeto. Outro ponto que tem aqui cria também já presunções de estado de legítima defesa de forma absoluta, o que quase como digamos, a presunção da violência, no caso da menoridade, do estupro, quando a menina tem menos de 14 anos. Então, tem aqui, equipara-se a injusta agressão, a prática ou a iminência da prática de ato contra a ordem pública ou incolumidade das pessoas mediante porte ostensivo ou efetivo emprego por parte do agressor ou do suspeito de arma de fogo ou de outro instrumento capaz de gerar morte ou lesão corporal de natureza grave. Quer dizer, então, se a pessoa tiver com um objeto que não precisa nem ser arma de fogo, pode ser qualquer outro objeto que possa gerar morte ou lesão corporal de natureza grave, quem repele e atira nesse cidadão estará já presumidamente em estado de legítima defesa, não é? O que efetivamente não tem. E aqui também quem está ameaçando praticar atos de terrorismo, mas o importante é o anterior. Outro dispositivo de proteção aqui para os policiais é uma questão de criação de regime especial de cumprimento de pena para agentes de segurança pública. E esse é um outro ponto interessante, que diz aqui, autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição cumprirão a pena em dependência isolada dos demais presos, mas sujeitos indistintamente ao regime disciplinar. Esse é um ponto interessante, porque é óbvio que ninguém quer, ninguém deseja que o policial que, por acaso, praticou um crime e está condenado e cumprindo pena, tenha a sua vida exposta. Não é isso que acontece, que a gente vê já na prática, na administração penitenciária, eles são separados, eles têm um pavimento próprio, porque é claro que se colocá-los, misturados com determinados infratores, eles podem efetivamente sofrer risco de vida. E todo preso, não é só o policial, qualquer preso tem direito à sua segurança física, a ser preservado pelo Estado. O Estado tem que cuidar disso e já cuida. E nós já temos, na Lei de Execuções Penais, normas que dispõem para que essa segurança seja dada. Tanto que nós não vemos aí nos presídios brasileiros casos de extermínios de policiais, de chacinas de policiais pelos presídios. Essas medidas já são adotadas. E o risco que a gente vê aqui nesse dispositivo de criar a obrigação para ter estabelecimento prisional separado ou um setor separado, é que quando você cria essa obrigação, você acaba criando um direito absoluto que, se não for atendido, acaba repercutindo numa prisão domiciliar. Então, o exemplo, claro, se é condenado em regime aberto, se não tiver um estabelecimento para cumprir em regime aberto, é prisão domiciliar. Condenado no semiaberto, só tenho vaga no fechado, não pode ser pior do que aquilo que a lei determina. Então, na verdade, fica numa situação que, se a autoridade pública, o Poder Executivo, não dispuser de um estabelecimento ou de um setor separado para um número determinado de policiais que estejam cumprindo pena, quem ali não puder ficar tem direito a uma prisão domiciliar, o que é um exagero, embora todos nós, vai ser um desdobramento dessa norma, indesejado e desnecessário, porque nós não estamos vendo na prática da administração penitenciária os policiais em risco. Obviamente, os diretores de presídio e os agentes penitenciários cuidam devidamente da segurança dos policiais que estão em cumprimento de pena. Então, também pela rejeição dessa norma. Há uma outra questão aqui, ele cria circunstâncias agravantes, genéricas, já para todo e qualquer crime que seja praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144, no exercício da função pública ou em decorrência dela. O que a gente colocou aqui que não deve ser uma circunstância agravante genérica, ela já existe para certos delitos específicos e, em certos delitos,
essa situação de ser o policial agente público já é levada em consideração na hora da fixação da pena para aquele tipo específico, como desacato, por exemplo, né, desobediência, já é exatamente vista essa situação. Então, não há necessidade dessa circunstância agravante genérica para todo e qualquer delito. Não é? Vamos dizer, o punguista que bateu a carteira do policial, mesmo que seja no exercício, não é uma situação que deva ter uma circunstância agravante majorada por conta daquele fato. Finalmente, um ponto aqui, integrantes das instituições, dos órgãos policiais, uma questão que tem aqui, mas ela já existe, que é a questão da prisão especial para os policiais quando estão respondendo o processo. Isso já é uma coisa que existe na lei, a separação para os membros, servidores dos tribunais, do Ministério Público, dos estados, que estejam no exercício da função. E o ponto onde nós fomos favoráveis, mas procurando fazer cercar melhor o projeto, tal qual fizemos no pacote anticrime, é que também estabelece que, se for prontamente, na hora que todos foram conduzidos pela delegacia, o delegado já constatar de plano que aquela ação está coberta por uma causa excludente de ilicitude, pode o delegado não efetuar a prisão, mas fazer o registro, termo circunstanciado, e encaminhar para a autoridade judicial, para o Ministério Público, para ver se está conforme. No modelo atual, a pessoa teria necessariamente que ser presa, fosse o policial, para ficar aguardando a audiência de custódia, então ser solto, que isso leva 2 ou 3 dias. O que acaba acontecendo é que eles, então, fazem um auto de resistência. Ao invés de fazer auto de prisão em flagrante, na prática é um auto de resistência para justificar aquela ação. Então, o que nós sugerimos aqui, de uma forma de cercar com a devida cautela, eu não vejo se efetivamente os elementos são claros, que estão em legítima defesa, não há por que prender, ficar preso para esperar a audiência de custódia. Mas é uma redação que eu acho que cerca, que dá a devida garantia de que, presente aquela situação, o policial, ou seja lá quem for, não deve ser preso, mas que, posteriormente, o Ministério Público receba imediatamente as peças, estou buscando aqui o dispositivo, receba imediatamente as peças e possa analisar, se quiser, voltar com a medida cautelar ou não. Um momentinho, só que eu estou procurando aqui o dispositivo. Eu vou buscando aqui, porque é uma questão que foi debatida antes na comissão de penal, inclusive pelo Castelar levantou de novo essa questão quando nós debatíamos na comissão. Agora, apareceu. Colocamos assim a sugestão, a proposta é, se o delegado de polícia verificar que o agente manifestamente praticou o fato no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, ou por qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, poderá fundamentadamente deixar de efetuar a prisão, sem prejuízo da investigação cabível, registrada em termo de compromisso à obrigatoriedade de comparecimento a todos os atos processuais. Essa é a redação do substitutivo do deputado Daniel Silveira. A nossa sugestão é que não simplesmente seja feito um termo circunstanciado com obrigação de comparecer, mas que seja, em 24 horas, enviado para o membro do Ministério Público analisar o fato, requerer diligências e, se for o caso, o restabelecimento da custódia. Essa é a sugestão do IAB para a redação desse dispositivo. Então, sendo assim, senhor presidente, demais membros, peço desculpas por me estender, mas realmente o projeto era longo, o parecer é longo, e essas são as considerações que eu tinha para fazer nesse sentido do parecer. Rejeição total do projeto, exceto do artigo 309, com essa sugestão do IAB. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Enfim, eu ponho em discussão o parecer, doutor Alexandre, Márcio. Márcio, eu te passo a palavra depois das manifestações, enfim, e retorno no final para o relator, caso queira fazer algum comentário. Doutor Alexandre, a palavra é sua.
Carlos Eduardo, brilhante parecer. Eu adendaria algo mais, embora seja retocável o que escreveu. Essa concepção do Estado irresponsável, de quem can do no wrong, isso administrativamente falando, já foi ultrapassado há muito tempo. Ou seja, mesmo que não haja punição na esfera penal, mas, em verdade, se esquece de que há uma reparação na esfera civil. Caso haja o cometimento de uma ilegalidade. O Código Penal ele já tipifica, de forma bastante restrita, até para não ampliar os institutos, as excludentes de licitude. Então, não se pode conceber, né, presidente, que uma força policial chegue em uma favela, local mais pobre, olha, meu cara, aqui está garantido na Constituição a inviolabilidade do domicílio, mas eu vou entrar porta dentro, como queira, sem mandado judicial, sem nada. E se houver algum revide, seja ele de que forma for, eu vou metralhar, vou matar todo mundo. Não é por aí. Então, retornamos à barbárie. Nós estamos no século XXI e eu acredito que esse projeto vem no sentido de liberar, na gíria geral, para que possam as forças de segurança agir como queiram, ou como já fazem habitualmente. Se esquecem dessa irresponsabilidade administrativa que já caiu por terra há muito tempo. Basta o ministro da Justiça, se tiver alguma capacidade cognitiva, dar uma olhada na Constituição e perceber que os artigos 37 seguintes, né, dão norte da administração como deva agir. Né? Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre. Bom, por favor, doutor Castelar. Não, perdão, o doutor Edmundo Castelar. Bom, isso, doutor Alexandre, se o projeto de lei legitimaria as ações na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, né? Enfim, então, está tudo perfeito, né? Enfim, no Rio de Janeiro, a política de segurança que é adotada no Rio seria uma grande... Né? Sim, isso aqui. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra, mas eu só queria, primeiramente, cumprimentar o nosso relator, que apresentou um trabalho com detalhes e circunstancial. Mas agora eu percebi que um item muito importante, um item consagrado pela Constituição, que defere ao Ministério Público o controle externo das polícias. Eu queria que o nosso colega tocasse neste aspecto, na postura do Ministério Público em relação ao controle da atividade da Polícia Militar. Porque a Constituição deferia ao Ministério Público e eles toda hora invocam essa circunstância de terem o controle externo da polícia, das atividades policiais. Então, eu queria uma opinião do colega a respeito da postura do Ministério Público, porque se a gente for ter como modelo, ter como paradigma o Procurador-Geral da República, a postura do Ministério Público não é das melhores. Era só isso que eu queria que o colega detalhar, explicasse um pouco esse ponto. Carlos Eduardo, vou pedir para você falar, todo mundo fala, aí você faz todos irão falar e no final o relator faz a síntese das dúvidas, enfim. Senhor presidente, primeiro cumprimentar o Carlos Eduardo pelo brilhante parecer, muito bem feito. Eu vim aqui à tribuna porque, no âmbito da nossa discussão lá na Comissão de Direito Penal, eu trouxe algumas questões que eu fiquei meio... na verdade, eu nem me lembrava que a gente já tinha discutido isso anteriormente. Mas um aspecto que é muito interessante, dois, aliás. O primeiro é a questão que ele mencionou, que foi mencionada na tribuna, que é a separação dos presos nas unidades prisionais. Depois que eu discordei um pouco lá, depois eles me convenceram. E, realmente, a primeira pergunta que se faz quando o sujeito entra num presídio, mesmo não sendo policial, quer dizer, os policiais já vão ter um presídio que já é específico para os policiais. Curiosamente, senhor, veja, eu tenho um cliente que é um policial que está preso e ele tem o título de bacharel em Direito.
Ou seja, ele poderia ficar na prisão especial de Bangu 8. Ele disse que preferia ficar na prisão, no presídio onde estão os demais policiais, que ele se sentia mais à vontade. Ele tinha direito de ficar numa unidade prisional que é, vamos dizer assim, menos rigoroso o sistema carcerário. Então, eu acho que as ponderações do parecer nesse sentido foram muito, muito, muito pertinentes, muito procedentes. E outra questão é o seguinte: essa última disposição referida no parecer, de que deve ser procedido quando saltarem aos olhos a presença de que o fato foi praticado em condições de exclusão da ilicitude, legítima defesa, etc., etc., que se instaure um inquérito com os depoimentos e se submeta ao Ministério Público. Isso não é só para policiais, é para qualquer pessoa, pelo que eu estou entendendo da disposição. Isso é para qualquer pessoa, não apenas. Isso não visa proteger o policial, isso visa proteger o cidadão que, numa emergência, numa situação excepcional, numa emergência, numa urgência, ele precise fazer uso da força para se defender ou defender a sua família, numa situação que o delegado, que salte aos olhos, que seja evidente que a prisão se tornaria uma situação injusta, etc., etc. Então, mais uma vez, eu vim aqui à tribuna, assumi aqui a tribuna para falar esses dois aspectos, foram os aspectos que a gente mais, assim, que eu levei, pelo menos, para a discussão na Comissão de Direito Penal, e, mais uma vez, aqui, parabenizar o parecer do nosso Carlos Eduardo. Obrigado. Obrigado, doutor Castelar. Sérgio Santana. Senhor presidente, eu acabei me esquecendo de parabenizar os novos membros do Instituto. Sejam bem-vindos e desfrutem aí da Casa de Montezuma. Temos certeza que vocês vão contribuir bastante para o nosso debate. Parabéns ao Carlos pelo parecer, né, que é bastante preciso e bastante detalhado, né? Eu não deu tempo de ler tudo, mas fiz uma leitura rápida antes de vir para cá e vi que ele tem realmente um desdobramento muito grande. Me lembrou que logo no primeiro, talvez o primeiro ato de governo do atual presidente foi justamente a medida provisória, né, que inclusive nós tivemos, a Comissão de Direito Constitucional, ela se debruçou sobre o tema, inclusive com a extinção do Ministério do Trabalho, e foi uma comissão que eu designei, até o nosso colega Pedro Greco foi o presidente, e naquela comissão, né, ela tinha muitos desdobramentos, inclusive em relação a temas dessa natureza, né, tentando já favorecer, já apontar para beneficiar os agentes da segurança, né? Esse é um tema bastante complexo, um tema da maior gravidade, e o que eu queria perguntar depois para o Carlos, depois, quando ele tiver a oportunidade de fazer o esclarecimento, se não seria o caso desse relatório, né, que vai ser aprovado certamente, ele ser enviado para o Conselho Federal da OAB e também para os governadores de Estado, até por conta também de uma certa pressão que tem ocorrido nos Estados membros da Federação. Já tivemos casos do Ceará, tivemos casos em vários estados aí, de uma certa, não vou dizer rebelião, né, mas uma dificuldade, né, vamos dizer assim, de atuação relacionada à segurança pública pelos governadores de Estado. E eu acho que o nosso companheiro Edmundo ele traz uma questão muito pertinente, que é o papel do Ministério Público. Talvez essa questão fosse até o tema de uma indicação específica, né? Se o Ministério Público está cumprindo a sua atuação constitucional ou não. Mas, a toda forma, eu acho que é um momento de também fazer verificar essa possibilidade também de o Ministério Público, de alguma forma, ele ter acesso a esse tipo de pronunciamento. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Doutor Edmundo, o senhor quer falar muito rapidamente, lhe concedo 30 segundos. Enfim, pelo protocolo, quem já falou não fala de novo. Enfim, então, mas, enfim. Simplesmente para eu não ser injusto com o Ministério Público, eu queria rolar também a negligência da magistratura, que a LEP obriga que o magistrado periodicamente visite os presídios. E o que ocorre? O juiz penal entrega a sentença penal e pronto, e se desliga.
não acompanha. E é um dever, uma obrigação do magistrado fazer ordinariamente visita às prisões. É sobre esse outro tema, para não ficar só no Ministério Público, incluir a magistratura. Isso é uma posição de magistrado. Enfim, está perfeito. Exato. Então, doutor Márcio Barandier, e, por último, o relator faz o fechamento. A Márcia Diniz também quer falar. Então, você também quer? Então, você está na fila? Então, doutora Márcia, doutor Folena e Márcio. Pelo prazo regimental, gente, nós estamos chegando no horário, hein? Presidente, então, a doutora Márcia fala primeiro? Márcio, acho melhor você falar por último, seu presidente da comissão, né? Enfim, Na verdade, essa indicação é para as duas comissões. Então, enfim, o que for, pode ser o Márcio. Márcio, então fala. Senhor presidente, eu queria só fazer um esclarecimento ao plenário, justamente no sentido de que essa indicação ela foi encaminhada para as duas comissões de Criminologia e de Direito Penal, e eu e a doutora Márcia Diniz, para otimizar o trabalho, designamos o mesmo relator comum, que está nas duas comissões, nosso vice-presidente, Carlos Eduardo Machado. Porém, o parecer foi submetido à votação separadamente nas duas comissões e aprovado por unanimidade nas duas. Então, isso me parece importante. E também é importante ressaltar, o doutor Carlos Eduardo Machado até mencionou, que os temas desse projeto de lei aí, examinado no brilhante parecer do doutor Carlos Eduardo, se não todos, quase todos, já foram objeto de apreciação pelo IAB antes. Então, esse parecer está absolutamente em harmonia com aquilo que o IAB já decidiu no plenário. Então, essa observação que eu queria fazer... Tomás, travou. Achado pelo trabalho e muito robusta a fundamentação, para mim, irrespondível. Muito obrigado. Muito obrigado. A Márcia podia... Folena, Márcia, você que é presidente da comissão, fecha, depois eu passo para o... Só falar rapidamente, é o seguinte, eu não quero falar da mesa, porque tudo que o Carlos Eduardo Machado, parecia brilhante, Carlos Eduardo, brilhante, falou aqui, a gente pode sintetizar no seguinte: tudo que nós vimos de 2019 até agora, inclusive hoje aqui nessa sessão, duas vezes, duas moções, inclusive falado pela Débora Prati, muito bem lembrado pela Daniela Brandão e pela Débora Prati. Ou seja, tem aumentado substancialmente no país ações de natureza nazifascista. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando você vê um deputado federal, como foi citado pelo Carlos Eduardo ali, o Daniel Silveira, expor o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é muito preocupante para todos nós. Nós, aqui do IAB, temos que ficar realmente alertas, como o presidente Sidney tem feito com essa comissão, com a nossa Comissão de Defesa da Democracia. Porque, inegavelmente, esse projeto é inconstitucional. Porque ele atenta contra o princípio básico da Constituição, que é a democracia, os direitos humanos. Esse é o princípio básico da Constituição. Então, mas o alerta que eu quero fazer é exatamente esse. O que nós discutimos aqui, o que nós ouvimos aqui, não é uma ação normal no Estado democrático de direito. Isso é próprio de Estado nazifascista. Infelizmente, eu não gostaria de falar isso. Não gostaria. Nós não temos no Brasil ainda um Estado nazifascista. Não temos. Isso é verdade. Tem que ser dito. Mas há uma forte tentativa para se implantar isso. Isso só não ocorre porque nós resistimos. Nós estamos resistindo. Nós, como sociedade, e algumas instituições, como o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, mas no parlamento, essa disputa está ficando difícil. Difícil. Então, é um assunto realmente muito denso. Não é um assunto apenas de natureza criminal. O que está por trás disso é exatamente possibilitar que agentes dessa natureza, como já vimos em diversos lugares, é aquilo que se coloca ações paramilitares. No caso ali, é um projeto de lei destinado para policiais militares. Mas o que está por trás é muito pior. É o que nós temos visto aqui no Aterro do Flamengo, eu vejo de vez em quando, vejo lá em Niterói, vejo em vários lugares, grupos fardados fazendo ordem unida, correndo, quer dizer, isso é muito preocupante. Isso que me preocupa. Então, eu acho que nosso dever
é exatamente ele. A gente tem que resistir para impedir que isso não aconteça no Brasil. Nunca mais isso poderá acontecer. Eu acho que quem achou que era brincadeira o que estava acontecendo em 2018, que não ia dar em nada, nós estamos vendo aí. Então, é só isso que eu queria falar. Infelizmente, eu peço desculpas, o assunto foi bem debatido, mas eu queria registrar isso, infelizmente. Obrigado, doutor Folena. Márcia, por favor. Bom, os poucos minutos que me restam, eu corroboro inteiramente as palavras do meu querido Folena e do Márcio Barandier, inclusive as explicações que o Márcio deu, e os elogios ao parecer, que foi ótimo. Eu participei das duas discussões da Comissão de Criminologia e quando ele foi levado à Comissão de Penal, e as duas comissões debateram muito o tema e com discussões completamente diferentes uma da outra. Foi muito interessante, né, Márcio? O Márcio também participou das duas, e foi muito interessante. Os dois debates foram ótimos. E realmente resultou nesse parecer magnífico que o Carlos Eduardo tão bem sustentou agora. Mas queria, em primeiro lugar, assim, enaltecer e agradecer a indicação feita pela professora doutora Fernanda Prates, que fez essa indicação desse parecer, e aí nós achamos que a Fernanda é membro também da Comissão de Penal e é a secretária da Comissão de Criminologia. E nós achamos que esse tema tinha que ser, e realmente os debates foram fantásticos, e acho que é um tema que não se esgotou nesse parecer. Folena, a gente tem que continuar discutindo isso, essa é uma das diversas manifestações do fascismo que a gente está vivendo, né? Então isso tem que ser um debate nosso permanente. E esse parecer foi um ótimo início desse debate. Parabéns, Carlos Eduardo, parabéns, Fernanda Prates, excelente indicação, absolutamente pertinente. E parabéns a todos. Márcio, obrigada pelo apoio sempre. E presidente Sidney, obrigada. Eu só queria falar mais uma coisa importante, que eu sei que o presidente Sidney tem que falar, está na pauta, mas eu já vou falar logo. Amanhã a gente vai ter presencialmente, nesse plenário, a juíza desembargadora Andréa Pachá e a Vilma Piedade, escritora, vão lançar, estava até aqui com o Arnaldo Oliveira para baixo, vão lançar o livro sobre feminismos, as duas vão fazer uma palestra aqui de apresentação do livro. O livro é um espetáculo, é um diálogo entre elas sobre questões feministas e especialmente questões referentes ao racismo, de como a mulher preta sofre um preconceito. Obrigada, Margarida, obrigada. Enfim, a Vilma Piedade, ela cunhou aquele termo dororidade, exatamente isso também é debatido junto com o conceito de sororidade. O livro é um espetáculo, é uma delícia, é uma conversa entre as duas, e uma conversa assim, maravilhosa, que elas falam desde Nietzsche até as questões absolutamente básicas de mulheres e de preconceito, de racismo, de feminismo. O livro é um espetáculo e amanhã, então, às 5h, as duas estarão aqui nesse plenário para debater esses livros conosco. Então, é muito importante que todos venham. Obrigada, presidente. Desculpa, mas eu não podia deixar de fazer esse spoiler, porque vai ser um grande evento. Tá bom, não, obrigado, Márcio. Tá. Vai ser bom que eu não precisa anunciar mais. Enfim, o doutor Carlos Eduardo Machado, enfim, primeiro, meu Deus resiste, parabéns pelo parecer. E um segundo parabéns pela apresentação de um parecer tão extenso, dentro do prazo regimental, o que, devo dizer a Vossa Excelência, que é raro no Instituto. Obrigado. Enfim, então, parabéns duplamente. Obrigado, presidente. Bom, poupou aí o trabalho do nosso secretário-geral de ter que ler os trabalhos da semana aí do IAB. Seria objetivo aqui. Com relação à questão levantada pelo doutor Edmundo, muito bem levantada, realmente, Edmundo, o parecer não enfrentou essa questão da omissão do Ministério Público nessa fiscalização. Eu acho que esse tema, como o senhor colocou, do Ministério Público, faz o controle externo da atividade policial e a omissão da magistratura. Isso já foi objeto de alguns estudos, o assassinato em nome da lei do magistrado Sérgio Veranes, na época juiz, depois Sada, desembargador, exatamente em cima desse ponto, que eram os autos de desobediência, que eram, né, autos de resistência, um número gigantesco,
Mas isso, como foi colocado, talvez o senhor poderia fazer uma indicação e o IAB aprofundar esse estudo, como vai essa atividade do Ministério Público, esse dever do Ministério Público de fazer o controle externo da atividade policial, que realmente, eu estou vendo aqui o número, nós temos a 8ª posição do ranking da polícia mais letal do mundo. Então, algo está errado nisso, não é? E é preciso ver aonde que as autoridades públicas estão falhando, que nós temos essa triste posição no ranking dessa tragédia da atividade policial exacerbada. Quanto à colocação do Castelar, também nós debatemos na comissão, realmente ele lembrou bem, o artigo 309 tem essa vantagem, ele não se aplica, o Código de Processo Penal não se aplicará só ao policial em ação, mas qualquer pessoa que praticou uma conduta que possivelmente possa ser ilícita ou não, se for constatado que ela está coberta pela legítima defesa, o delegado pode deixar de efetuar a prisão e aí, como está nos termos aqui, deverá comunicar sua decisão ao juiz competente ao Ministério Público no prazo de 20 horas, assim de que possa ser reavaliada a presença da causa de exclusão de ilicitude, apresentado o requerimento de diligência e possível necessidade da prisão cautelar. Então, acho que fica coberta aqui essa questão muito bem trazida pelo Castelar, e até que nós estávamos falando, ele falou a questão do cliente dele, de estar protegido na polícia, nós relembramos no debate da comissão de penal, às vezes você criar direitos, como para a prisão especial tem o policial direito à prisão, como é que às vezes é levado ao exagero, que no outro dia uma pedagoga, a mãe do menino Henri, foi conduzida para uma prisão especial onde estava uma policial lá, a delegada Adriana, e a delegada disse, não, aqui é só para policial, pedagoga aqui não. Então, às vezes, como é o risco de determinados direitos, leva a um exagero absoluto. A pedagoga não representava perigo nenhum para a delegada, não é mais ainda assim, e ela conseguiu, foi imediatamente transferida ali no por conta dessa norma, só para policial, só para policial. Pedagoga não. Então, é preciso podar, ter cuidado na lei com esse excesso de direitos que vão se criando. E a questão do Sérgio, eu fico muito lisonjeado, a sugestão dele de enviar para vários governadores, secretários de segurança, para que efetivamente tenham atenção para essa questão da atividade policial de maneira desregrada, e essa nossa posição triste, né, de 8º no mundo, como polícia mais letal, é uma questão de segurança pública mesmo, de falta de orientação dos governadores, e a questão do Folena, estou de pleno acordo, a questão de direitos humanos, e lembro aqui um trecho que está no parecer, para a gente ver como é que é um projeto louco, que é também mais uma palavra aqui do atual presidente, sobre a questão da exclusão, a presunção de legítima defesa no caso de invasão de domicílio, de qualquer forma, que é isso que ele coloca, invasão de domicílio ou de propriedade outra, uma fazenda ou uma chácara, o proprietário pode se defender atirando. E se o outro lado resolveu morrer, é problema dele. Propriedade privada é sagrada. Então, quer dizer, é exatamente um estado de... Daí a gente vê a coisa de querer armar todo mundo para criar uma situação de tiroteio e que nós temos é que ter cuidado com isso. Muito obrigado a todos. Esse é o esclarecimento que eu podia apresentar. Está perfeito. Enfim, eu submeto a aprovação, enfim, creio que não há nenhuma objeção, estou por aprovado, enfim. E não vai falar? Então, mas, enfim, temos que aprovar. Obrigado, Carlos Eduardo. Obrigado. Doutora Margarida Pressburgo, quer falar? Eu vi agora, me perdoe, não tinha visto. A Márcia conseguiu uma coisa inédita aqui, né, B? O Heriberto não vai falar, porque não vai ter tempo para falar. Margarida, Emanuel, por favor, libera o microfone da doutora Margarida Pressburgo, por favor. Bom, enquanto está liberando, eu faço aqui o registro do Joelson, de nosso Joelson Dias, lá do nosso representante de Brasília. Joelson, obrigado por você estar... Bom ter você hoje aqui. Paulo Leal, Carmela, nossos diretores, Márcia, Adriana, doutora Margarida, nossa vice-presidente da comissão. Emanuel, por favor, libera o microfone da doutora Margarida, a gente pode... Por favor. E o meu consultor ad hoc para os assuntos mais importantes do Instituto, doutor Paulo Fernando, está aí também. Microfone liberado, doutor. Ok. Bom, eu só queria ratificar o que a Márcia Diniz falou, que ela procurou, mas não achou, mas eu tenho ele aqui.
imprescindível essa leitura. Eu estive numa outra noite de autógrafo na Fiorentina e há mais de um mês atrás, é sensacional. Sugiro a todos e a todas que não deixem de estar com esse livrinho fininho, delicioso, a partir de amanhã. É só isso. Obrigada, Márcia. É isso Obrigado, mesmo. obrigado, Margarida. Sensacional. Bom, então, submeto aí a propostas para aprovação, membro efetivo, doutor Isabel Lemos Pereira Belinha Sardas, com membro efetivo, proponente, doutor Alexandre França Bastos. Fechando a votação. Aprovado. Membro efetivo, nosso segundo proposto, doutor Renato Rezende Beneduzzi, proponente, doutor Antônio Laerte e eu. Pode dar bola. Fechando a votação. Perdão. Aprovado. Próximo, doutor Ricardo Antônio Lucas Camargo, proponente é o doutor Sérgio Santana. É um membro efetivo, para membro efetivo do Rio Grande do Sul. Fechando votação. Aprovado. Como membro honorário, desembargador do TJ do Rio de Janeiro, proposto doutor Ricardo Rodrigues Cardoso, creio que é corregedor hoje do TJ, proponente doutor Sérgio Tossi e doutor Antônio Laerte. Fechando a votação. Já chamo aprovado.